Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui reunidos para fazer mais um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Não desista de assistir às próximas aulas e assista a nossa aula anterior. Hoje teremos uma sequência da aula passada, tá? Mas que bom que você está aí acompanhando-nos nesse estudo precioso da Palavra de Deus. E para começarmos a estudar a palavra, queríamos te convidar para fazer uma oração conosco. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui tem nos abençoado e nos cuidado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o entendimento, que o Senhor tem nos usado para que possamos aprender mais a Tua palavra. Que tudo possa ser feito para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Que o Espírito Santo nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e que o Senhor possa estender as suas bênçãos para todas as famílias que estão aqui nos assistindo. Fica conosco, te pedimos e agradecemos, não porque haja mérito em nós, mas em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Professor, e o que nós estivemos estudando na aula passada e qual vai ser a continuação para a aula de hoje? Ok? Nós demos uma pincelada nas 10 pragas que caíram no Egito, que são a base para o nosso estudo do livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse menciona as 7 últimas pragas, levarão mais ou menos um ano para que se cumpram aqui na Terra. E vimos que quando a primeira praga cair, a porta da graça já se fechou, o Espírito Santo já se retirou, o templo no céu encheu-se de fumaça, então não haverá mais oportunidade de conversão. Deus nunca usa os castigos para obrigar as pessoas a se converterem. Então é o castigo de Deus para aqueles que rejeitaram a obediência e a observância dos 10 mandamentos. Na aula de hoje nós vamos entrar agora na terceira praga. Nós estudamos as 2 primeiras pragas na aula passada, então assista. E agora nós vamos para a terceira praga do livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 16 do livro do Apocalipse, o versículo 4 até o versículo 7, onde está registrada aqui a terceira praga. Vou pedir a Karina que leia para nós o verso 4 até o verso 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, o terceiro flagelo, ele foi derramado sobre as fontes das águas que se tornaram em sangue. Aqui dá para ver que as pragas não serão mundiais em todos os lugares, porque em 4 dias, se não houvesse água, automaticamente todas as pessoas iriam morrer. Então, nesse momento, vai se trazer água de um canto do outro, mas vai ser um caos, porque você vai abrir a torneira e vai sair sangue de lá. Então, os reservatórios das águas estarão sendo contaminadas, tá? Então, vai ser o castigo. E a Bíblia é interessante que ela menciona o porquê que vai acontecer essa terceira praga. Por que as águas vão se tornar em sangue? Porque eles derramaram o sangue dos santos e profetas e de muitos cristãos durante a Idade Média. Agora Deus vai dar para eles o castigo, derramando então a sua praga sobre as fontes das águas que se tornarão em sangue. Nós temos em contrapartida Jesus, a água maravilhosa da vida, e nós devemos recorrer a ele, tá? O Espírito Santo diz que se tornaria em nós águas vivas que seriam abundantes. Então vale a pena a gente ser fiel nos caminhos de Deus para poder estar livre então desses flagelos, tá? Jesus representa, portanto, essa água maravilhosa e nós temos que buscarmos, saciarmos a nossa sede espiritual nesta água que é Jesus, enquanto ele ainda intercede por nós. Vamos à quarta praga agora, que está lá no versículo 8 e o versículo 9. Leio para vocês. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol,
e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glórias. Eu mencionei no início da aula passada que as pessoas não estariam se arrependendo durante as 7 últimas pragas, e aqui na 4ª praga menciona que eles não se arrependeram. Então o sol vai esquentar muito mais. Você imagine hoje com 38 graus, 40 graus, nós já não estamos aguentando. Você imagine se chegasse a 50 graus, 60 graus o calor, vai ser insuportável. E lembre que em muitos lugares não haverá água para beber, que também se tornou em sangue. E o mar também estará. Então você veja quão terrível será esses flagelos. E então todas as pessoas vão ser vítimas daqueles. E eles continuam blasfemando e não se arrependem, apesar de tudo isso que está acontecendo. Então a gente pode ver aí gradativamente essas pragas caindo. Nós vamos agora à 5ª praga, que está lá no versículo 10 e o versículo 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Você pode olhar que aqui ainda tem lugares que a primeira praga está fazendo o seu efeito, porque as pessoas têm as úlceras, que é a primeira praga, estão sofrendo aqui, sentem dor na língua, representando também a primeira praga. Então tem lugares que, enquanto a primeira praga está ainda fazendo o seu efeito, a outra praga estará caindo em outro lugar. Você pode olhar lá quem que é a besta e a sua imagem, que nós já tratamos em aulas anteriores, tá? Mas aquele que anulou a lei de Deus e mudou a lei de Deus, tirando o 2º mandamento, tirando o 4º mandamento, no 4º mandamento que diz para a gente guardar o dia de sábado, substituiu para a guarda do domingo, sobre esses agora caem esse terrível flagelo, haverá total escuridão durante algum tempo, então as pessoas vão ficar em total escuridão. Dizem especialistas que se nós ficarmos 3 a 4 dias em completa escuridão, nós começamos a ficar desesperados. Eu já estive dentro de uma caverna e nós passamos ali à noite, mas você não vê a hora de sair lá fora e ver se você consegue ver a luz, porque se você apagar a lanterna lá dentro é total escuridão, você não consegue ver a palma da mão na frente dos olhos. Você acha legal, ótimo, tal, mas daqui a pouco passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, você diz assim, quero ver a luz do sol. E quando você chega na boca da caverna para sair e ver aquele que está claro o dia, você diz, ai, que coisa boa. Então a escuridão realmente é terrível, e como o mar vai estar em sangue, provavelmente algumas usinas não estarão fornecendo energia elétrica, e é um caos para nós isso hoje. Tivemos agora recém a tempestade no norte do Paraná. Depois de 7 dias, temos algumas casas sem luz e é um desespero, porque você não consegue fazer nada hoje, né, sem a luz. Então se imagina assim como vai ser duro isso. Então as pessoas ofuscaram a luz da palavra de Deus e agora recebem então como praga a total escuridão caindo nesse lugar. Nós paramos a nossa aula hoje aqui, porque eu preciso debulhar um pouquinho mais a 6ª praga, que é um pouco mais complexa, e na próxima aula nós vamos entrar na 6ª e na última praga, as 2 finais aí, para a gente poder fechar esse assunto. E aí nós vamos começar uma outra aula que é fantástica, eu já quero deixar você assim curioso. Nós vamos estudar sobre as aparentes contradições dentro da Bíblia. Lembre que eu estou falando aparente contradição, tá? Porque a Bíblia não se contradiz, mas vai ser uma aula fantástica que vai ajudar você a entender muito melhor a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a você, sua família, a você que nos acompanha cada vez mais, que a luz da palavra de Deus possa brilhar na sua vida,
e você possa estar livre desses últimos flagelos e estar ao lado de Deus, guardado pelos seus santos anjos, tendo o nosso pão e a nossa água certas. Será uma época de grande angústia para o povo de Deus, que nós estaremos vendo os outros sofrendo e não temos o que fazer, tá? Não podemos ajudá-los, mas vamos passar vitoriosos ao lado de Jesus, e depois que essas pragas terminarem, Jesus, na 7ª praga, praticamente retorna então a essa terra. Que você possa se preparar então para encontrar de pé, com alegria, Jesus voltando e vivermos então por toda a eternidade lá nos céus. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada, professor, pela aula de hoje. Se você perdeu alguma aula, você pode assistir aqui no nosso canal. É sempre bom que você siga uma sequência, porque, como a professora que sempre fala, tem tudo uma logística para você ter entendimento e você possa conseguir, então, compreender o que está escrito na palavra de Deus. Que você fique com Deus, tenha uma boa semana. Deus abençoe a você e a sua família. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos.